Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre o novo filme de uma franquia tão amada, que é Karate Kid Lendas. Desde o início, todo mundo já sabia que a chance desse filme ser um fanservice gigantesco era muito alta. Então, lógico que eu fui preparado para somente isso, mas o filme ele conseguiu me surpreender e foi para pior. Mas sem enrolação, esse filme vale a pena ou não? Dirigido por Jonathan Twistle, mesmo diretor da série The End of the Fucking World e I'm Not Okay With This. Inclusive, por que foi cancelado? Eu amava tanto essa série quando lançou. E o roteirista é Rob Lieber, mesmo roteirista de Pedro Coelho e Ghostbusters 2. E também pelo Anthony Tambakis, mesmo roteirista de Bad Boys 3, de 2020. E sério, juntar Pedro Coelho com Bad Boys, olha, mistura boa pra um filme, hein? O elenco conta com o ator Ben Heng, que faz o protagonista, e é claro, Jack Chan e o Ralph Macchio. E tem um outro pessoal aí, mas o filme deixa ele de escanteio, então eu também vou deixar. Karate Kid Lendas começa com Lee Fong, um prodígio do Kung Fu, e o seu mestre, que é o Sr. Han, mais conhecido como Jack Chan. Mas a mãe do menino decide sair de Okinawa e ir para Nova York, por conta de um emprego melhor como médica. E lá, ele conhece uma menina chamada Mia e seu pai Victor, um ex-lutador de boxe que já foi considerado o melhor de todos ali na região. E agora, se adaptando à nova vida, sua mãe impõe uma regra de nunca mais lutar. Afinal, eles tiveram um trauma muito grande por causa da luta, mas para tentar ajudar o Victor, ele decide o treinar para aprender Kung Fu. Bom, sinceramente, que começo. Eles começam com uma narrativa tão diferente, dessa vez com um moleque treinando um adulto, e ele já sendo um prodígio de Kung Fu, sério, que bagulho foda. E a história tava super bonitinha e parecia que o filme ia se encaminhar pra algo muito bom, com um romancezinho, treinamento e tal, uma premissa bem diferente do normal. Mas deve ter começado a fritar os miolos do roteirista, aí ele não sabia o que fazer com tudo aquilo de novo que ele tinha criado, aí ele dá um jeito de jogar toda essa trama totalmente de lado, pra entrar com o Larusso e o Sr. Hang e criar uma trama totalmente nova e do nada. E como o filme só tem 1h30 e metade dele é todo esse começo que eu tinha falado, só sobra o meio e o final totalmente rushado pra tentar acabar o filme em 1h30, e tudo fica tão rápido e previsível. Afinal, ele desiste dessa ideia nova que ele tinha desde o início pra voltar ao lugar confortável, que é continuar na mesmice de sempre e não mudar nada dos outros filmes. E o resultado disso é uma história sem peso emocional nenhum, sem camada nenhuma, uma história totalmente bagunçada e frustrante pra quem esperava uma inovação ao ver aquele início que o filme teve. Agora falando do prato principal, Jack Chan e Larusso em cena, simplesmente incrível. Eu, como fã da franquia, obviamente não tenho idade pra falar de nostalgia, a não ser da nostalgia de ter visto desde pequeno o Jack Chan com aquele bota-casaco dele e ter visto esse filme milhares de vezes e também fazer parte da minha infância. Mas mesmo com essa pouca nostalgia, eu tenho muito carinho por essa obra desde a infância e na adolescência quando eu vi os filmes antigos, e eu tive mais carinho ainda por causa disso. E ver esses dois em cena, eles funcionam muito bem, eles têm uma química muito boa. Eu ri em várias cenas dos dois juntos no cinema. Mas parar pra pensar, todos esses elogios que eu dou a eles só denunciam a fraqueza que resta no roteiro, porque sinceramente os dois foram a única coisa boa que eu consegui tirar desse filme. Dois galhos, uma árvore. E falando dos personagens, pode ter certeza que eu não vou me prolongar muito, porque o filme não faz questão nenhuma de dar profundidade pra nenhum deles. O protagonista parece que não tem problema nenhum na vida dele, só tem aquele trauma que eu citei, mas parece que ele só tá lá pra dizer que tem algo, sabe? Porque nas cenas que isso vem à tona, ele não chega a quase desistir das coisas, é mais pra ele dar um pezinho pra trás e depois voltar do nada como se nada tivesse acontecido. De resto, esse moleque não tem mais problema nenhum, nem tem como se identificar com esse protagonista. E a mãe, que é feita por uma atriz famosa, adivinha, não tem nem nome e muito menos importância ou coerência para suas próprias ações. E o único dos dois personagens que eu tava gostando e eu consegui ver algo de legal, que é a Mia e o Victor na trama de boxe, eles descartaram de lado totalmente pra vir os dois personagens que já estavam desenvolvidos em outros filmes, só pra poupar os neurônios do roteirista. E claro, não pode faltar a luta, que puta pariu, que bagulho ruim. As lutas estão cheias de cortes e uma poluição na tela, e elas acontecem de uma forma tão rápida lá no torneio que tira totalmente o peso delas. E na luta final tem um CGI terrível, e eles claramente estão lutando com aqueles fios presos nos atores, porque parece que eles caem mais lento, e fora alguns golpes que tem física nenhuma, mais um pouco e viravam até um filme da Marvel.
E o torneio final, que era pra ser algo super foda, acaba virando algo mal explicado sobre o que é aquele torneio, e essas lutas também deixam tudo mais anticlimático, e eu não consegui sentir peso nenhum naquela história. Bom, caso esteja gostando do meu vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber sempre notificações quando tiver vídeo novo. Muito obrigado e volto pro vídeo. O filme em si é apenas para os fãs da franquia, e mesmo esses fãs, ele conseguiu decepcionar boa parte deles com essa história toda bagunçada, mas não posso tirar o mérito do fanservice, que foi ótimo e me manteve entretido. Mas não é como se isso fosse algo tão difícil de fazer, e No Way Home conseguiu fazer um fanservice bem melhor. E pra quem não é fã ou não acompanha nada, vai conseguir sim entender totalmente o filme, mas não vai aproveitar nada dele, porque todo o resto, sem ser a dupla dos dois mestres, é uma merda. Inclusive, esse filme não é nem de longe uma tentativa de passar o nome Karate Kid para a nova geração, o que é péssimo e pode fazer com que a franquia morra e caia em esquecimento se continuar tendo filmes como esses. Meu veredito é que Karate Kid Lendas não vale a pena, mas caso seja fã da obra e queira ver o Jack Chan junto com o LaRusso em cena, pode até valer o ingresso, principalmente de uma sessãozinha mais barata, mas vai assistir já sabendo que todo o resto do filme não tem mais nada de bom. E a minha nota para Karate Kid Lendas é 4,5. Não fede nem cheira, só é medíocre. Bom, você já viu Karate Kid Lendas? O que você achou? Me conte tudo nos comentários que eu vou adorar responder todos vocês. Muito obrigado e tchau.